Márcia Zaruri, então, com a gente aqui. Tudo bem, Márcia? Bom dia, boa semana. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, Diego, Bom Ariane. Bom Bom dia. dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília. Olha, Márcia, hoje o assunto é bem interessante. O coletivo Maria Cobogó lança nessa próxima quinta-feira mais um volume da coleção Mestres Cobogós. E esse é dedicado especificamente ao paisagista Burle Marx. Inclusive, né, num momento aí que o país está, enfim, consumido pelas queimadas, pelas chamas, a fumaça também, e o mundo sofre com as emergências climáticas. Então, além de tudo, tem esse também componente. Já é o 4º volume, escrito por você e por Ana Maria Lopes. Então, conta pra gente mais detalhes, Márcia. Pois é, acabou sendo oportuno falar de Burle Marx, não foi planejado. A gente gostaria que não estivéssemos vivendo esse absurdo dessas queimadas aqui que estão consumindo a região do Distrito Federal, os arredores. Problemas no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Eu estava vendo as manchetes aí da Nova Brasil dizendo que Portugal também está sofrendo com as queimadas florestais. Enfim, é uma situação de emergências climáticas, de uma confusão muito grande. A gente está pagando um preço por destruir o meio ambiente e aqui especificamente a gente está vendo o cerrado ser consumido, né? Esse bioma tão importante, tão bonito, tão essencial para Brasília, para o Brasil e para o mundo, né? Porque tem espécies aqui que não tem em nenhum outro lugar, né? E aí a gente está lançando na quinta-feira, como você falou, esse livro que é Roberto Burle Marx. Para quem está acompanhando pelo YouTube, tem algumas imagens do livro. Olha lá. A gente está fazendo esse 4º volume. Ele vem com uma semente, essa edição agora de lançamento, e com uma eco bag, que é justamente para tentar conscientizar também as pessoas que é preciso diminuir plástico, diminuir o uso de coisas da produção do lixo, né? E Burle Marx já defendia o meio ambiente desde a década de 50 do século passado. Ele era um apaixonado pelo verde, ele era um apaixonado pela flora brasileira. E o mais interessante é que o livro traz também esses jardins de Brasília, porque Burle Marx foi muito importante para trazer esse verde também para a cidade de uma maneira muito interessante no Itamaraty, por exemplo, porque você tem jardins fora e dentro do prédio. E isso é maravilhoso, porque você entra ali, você vê aquele verde todo tomando conta do prédio. É uma coisa muito surpreendente. Tem isso no Teatro Nacional também, a gente está com o teatro fechado, mas tem jardins do Burle Marx fora do teatro e dentro do teatro, no Ministério da Justiça, no Parque da Cidade, aqui no Eixo Monumental, aqui do lado a gente tem um parque Burle Marx, um jardim Burle Marx ali perto da Torre de TV, e na quadra 308 Sul, que é a quadra modelo de Brasília. Isso só para citar alguns lugares onde Burle Marx fez criou esses jardins, essa paisagem maravilhosa. E ele era chamado por Tarsila do Amaral de poeta dos jardins. Olha que lindo. Ao longo da vida dele, ele fez mais de 2.000 projetos de jardins. Nossa, Que lindo. incrível. É incrível, né? E, Márcia, esses livros dessa coleção são sempre muito especiais, né? Mas, de fato, esse veio num momento em que a gente fica pensando em como que a gente pode se conscientizar e conscientizar o outro a partir de histórias, a partir de biografias ou de relatos, o que quer que seja, para que a gente possa, de alguma forma, se é que ainda dá tempo de voltar atrás e reverter a situação que a gente está vivendo, pelo menos contagiar os mais jovens, enfim, para que a gente tenha esse carinho mesmo com o meio ambiente. É tão bonito quando as pessoas vêm a Brasília e falam, nossa, cidade arborizada, cheia de jardins, cidade-parque, exatamente. Parece um pomar a céu aberto, as pessoas conseguem pegar frutas das árvores nos parques, nas ruas, sem nenhuma dificuldade. Mas parece que é difícil a gente ter essa consciência. Então, de repente, trazendo à tona a história de uma pessoa, de uma figura tão importante como ele, a gente consegue, de fato, também atingir esse ponto. Ariane, é verdade, é a pura verdade. E essa coleção, ela é indicada principalmente para o público infanto-juvenil, porque a gente quer pegar justamente os cidadãos do amanhã. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente também tem que conscientizar as novas gerações para a gente ainda ter algo a preservar, né? Porque o que a gente está
vendo acontecer aqui no Cerrado é uma coisa que dói no coração, né? Muito. É muito triste. E aí, é claro que esse tipo de educação também, educação patrimonial, educação ambiental, é muito importante e muito importante que a gente pegue as novas gerações. Eu escrevo essa coleção junto com a Ana Maria Lopes, que é uma escritora do coletivo Maria Cobogó. Ela é imortal da Academia Brasiliense de Letras, é uma pessoa super culta, super generosa, e ela teve a ideia de fazer esse projeto e me convidou. Eu adorei e comprei a ideia assim imediatamente. Até porque são personalidades que ajudaram a construir a identidade de Brasília. Então, a gente dedicou o primeiro volume a Glênio Bianchetti, que é um artista plástico mundialmente reconhecido, e tem gente em Brasília que não sabe quem ele é. O segundo volume a Atos Bulcão, que eu acho que Atos Bulcão dispensa apresentações. O terceiro volume do ano passado foi para Dulcina de Moraes, que trouxe a Fundação Brasileira de Teatro para cá. E o quarto volume agora sobre Burle Marx. Então, essa ideia da gente trazer para as novas gerações esse conhecimento de pessoas que foram muito importantes para a cidade, para a consolidação da identidade brasiliense e para embelezar e fazer a cidade ser o que ela é hoje. Então, teve essa preocupação. E aí eu queria contar até um caso engraçado. Eu acho que foi 2018, teve a Bienal do Livro no Centro de Convenções, e eu, na época, estava num stand da Globo pelo Distrito Cultural. E me pediram para conversar com algumas crianças de escolas da periferia que estavam vindo de ônibus. E aí foi aquela coisa meio de improviso, eu não tinha preparado nada, mas falei, vou bater um papo e falar um pouquinho sobre o programa, porque o Distrito Cultural trazia muito isso da identidade de Brasília pelo viés da cultura. E aí, conversando, eu fiz uma pergunta para o grupo, eu acho que devia ter umas 80 crianças ou 90 crianças, na faixa de 7, 8, 9 anos. E aí eu perguntei, vocês sabem quem foi o presidente que decidiu trazer Brasília para cá? Construir Brasília nesse local? Ninguém levantou a mão. E aí eu fiquei muito chocada, muito preocupada na hora, perguntei de novo, e aí uma menininha levantou o dedo. E aí ela disse, eu sei. Sabe quem foi o presidente? Sei. Dom Pedro I. Nossa. Então, assim, se as crianças ali não sabiam nem quem foi JK, imagine Burle Marx. Imagine Glênio Bianchetti. Então, essa coleção busca justamente levar esse conhecimento às crianças, aos jovens, de quem foram essas pessoas que foram tão importantes dentro da criação, consolidação, crescimento de Brasília. Sensacional. Então é quinta-feira o lançamento, né, Márcia? Só para a gente passar para o nosso ouvinte Quinta-feira, também. no Beirute, a gente sempre faz no Beirute da 109 Sul, que virou meio casa do coletivo Maria Cobogó. Então, quinta-feira, a partir das 6h30 da tarde, quinta-feira, dia 26, a partir das 6h30 da tarde, no Beirute da Asa Sul. Aí vai ter o livrinho, quem for lá vai adquirir o livrinho vem com um saquinho de semente para estimular que as legal. pessoas plantem e deem a sua contribuição, né, para o meio ambiente, e uma eco bag, que é justamente para evitar o uso de sacolas plásticas, para ir conscientizando, né? O livro traz toda essa preocupação. Ele tem um projeto gráfico, a gente mostrou algumas imagens aí para quem está acompanhando pelo YouTube, ele tem um projeto gráfico esmerado da Beatriz Socha, tem um encarte pedagógico para os professores que quiserem trabalhar esse conteúdo dentro de sala de aula, elaborado pela Solange Ciani, que também é do Maria Cobogó e é psicopedagoga, diretora de escola, uma pessoa super atuante. E tem fotos no livro, aqui de Brasília, dos Jardins, tiradas pela minha mãe, Sandra Beatriz Arur, que ajudou a ilustrar o nosso livro de Burle Marx. Que demais, muito bom, incrível mesmo, sensacional. Quinta-feira, de repente, eu consigo dar uma driblada na minha agenda e vou aparecer lá. Vou esperar todos vocês lá. Boa. Vai ser uma celebração ao verde, uma celebração ao poeta dos Jardins e uma celebração à nossa cidade-parque, que é Brasília. Márcia Zaru, gostei dessa cartilha, viu? Então eu faço aqui um convite especial para todos os professores e professoras do Distrito Federal, da rede pública, da rede privada, para comparecerem ao lançamento desse livro, então, na próxima quinta-feira. É uma oportunidade. Vai que tem professor que não conhece ainda a história de Burle Marx. É preciso que você mergulhe, então, na história e na memória da nossa capital para a gente fazer reverberar tudo que a gente vive aqui como capital federal. Márcia Zaru, muito obrigado.
Eu que agradeço, gente. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil por conta dessas queimadas, que ela seja maravilhosa com o lançamento do Burle Marx. Até segunda.